Eu relutei bastante para gravar esse vídeo, mas eu penso que não faz sentido, na verdade, a gente eu abordar vários temas aqui, a gente discutir sobre vários temas sem na verdade, ter uma troca, uma interação, uma conscientização. E eu espero de verdade, cara, que essa vulnerabilidade que eu estou expondo aqui nesse vídeo, ela sirva para nos conscientizar acerca de outras pessoas e nos conscientizar acerca de nós mesmos. Esse é um tema que a gente precisa falar um pouco mais nas nossas igrejas. Tem crescido nos últimos anos a verdadeira atenção para assuntos como esse, para esse tipo de problema, mas eu sinto que muitos entram em uma perspectiva errada. Eu acho que a gente já concordou que isso não é falta de Deus. Se você pensa assim, por favor, vá para a Bíblia e também vá para a ciência. Então acho que a gente já passou dessa fase, já evoluiu esse ponto, mas eu vejo ainda que a gente tem muita dificuldade em lidar com isso na prática, com pessoas que estão passando por isso, e de fato entender o que é essa doença, porque é uma doença, o que essa doença provoca. Só para você entender como é que aconteceu. O meu caso foi assim, um pouco diferente, né? Pelo menos com os especialistas que eu conversei, isso é gradual. Eu não percebi essa graduação, eu não percebi que eu estava entrando em um processo depressivo, né? Mais uma vez, 500 anos de curso, eu esqueço de desligar o Wi-Fi. Mas eu não percebi que estava entrando em um processo depressivo. Na verdade, a minha vida estava indo bem. Não estava mil maravilhas, mas estava indo bem. O que estava acontecendo era um excesso de atividades, isso é verdade. Tanto profissionais quanto principalmente ministeriais, né? Ministrando toda semana, às vezes pregando no domingo e pregando no sábado, ministrando em 2 lugares diferentes no mesmo dia. Eu sei que isso faz parte da rotina de muitos ministros, mas eu sinto que eu não estava preparado para isso. Achava que estava. Não estava preparado no sentido de, quando você libera algo sobre a igreja, quando você vai ministrar acerca de alguma coisa, você tem que estar preenchido. Você tem que estar cheio, né? Quando você libera aquilo que você carrega para os outros, você tem que estar cheio, bem cheio, assim, daquilo que você está carregando. As 5 virgens prudentes, elas não foram egoístas, elas protegeram o seu óleo. E um ministro maduro, né, ele protege o seu óleo. Ele vai lá, ele derrama sobre a igreja, mas ele volta para esse lugar de encontro e ele se preenche novamente. Isso não estava acontecendo comigo. Na verdade, para ser bem sincero, eu estava enxergando Deus e o momento no secreto como uma vaca leiteira. É pesado falar isso, mas eu estava enxergando assim, era uma vaca leiteira, porque eu ia para esse lugar de encontro, eu ia para o secreto na intenção de qual que vai ser a próxima revelação, qual que vai ser o próximo texto-chave para que eu possa usar num podcast, para que eu possa usar num vídeo, para que eu possa usar numa ministração, numa pregação, sabe? Então, sem perceber, eu comecei a ir para este lugar onde eu não me abria para uma relação com Jesus, mas eu só usufruía daquilo que a palavra dele tinha a mim. E isso, a longo prazo, gerou um processo espiritual que, sem eu perceber, foi me levando para um lugar de desgaste. Né? A área espiritual começou a tocar outras áreas. E eu fui numa palestra do Luciano Subirá, inclusive ganhei o livro que tá aqui. Aí eu fui com a Nadine, a gente foi... Era bem longe da nossa casa e da escola que a gente trabalhava. E tava tudo normal. Cansaço da semana, era quinta-feira, né? Aquele cansaço da semana. Mas tudo ok, faz parte, né? Isso foi em agosto do ano passado. Dia 17 ou 18, se não me engano. A gente foi pra casa. Eu deitei na cama. E sabe quando você deita na cama e começam a fluir ideias, começam a fluir pensamentos assim, que às vezes nem te deixam dormir. E naquele momento eu comecei a pensar em todos os projetos que eu tinha feito para o ano de 2022 e que ainda não tinha startado.
Eu lembro que essa foi a última coisa que eu pensei antes de dormir. E foi isso, foi simplesmente isso. Me deu ali uma certa ansiedade, uma certa frustração por não ter cumprido nenhum desses projetos pessoais, mas eu dormi. No dia seguinte, é muito louco isso. Só quem, assim, esse negócio de só quem você só pode falar se você é assim, você só pode falar se você passa por isso. Eu acho que nisso a gente mata um pouco a compaixão, sabe? Eu não posso falar sobre racismo porque eu não sou negro, eu não posso falar sobre feminismo porque eu sou um homem. Isso mata um pouco a compaixão. Enfim, isso é assunto para outro vídeo, mas é muito difícil. Nesse caso, cara, é muito difícil conseguir expressar ou conseguir entender se você não passa por isso. Porque eu acordei no dia seguinte, cara, sem vontade de viver. É como se o seu propósito, a sua razão de viver fosse tirado de você. E aí nada mais faz sentido. Então não faz sentido acordar cedo para trabalhar. Não faz sentido separar um tempo para gravar vídeo. Não faz sentido se preparar para ministrar. Nada faz sentido. Buscar a Deus não faz sentido. É assim que acontece. Tem um episódio das Meninas Superpoderosas, e não adianta me olhar assim, que eu sei que você já assistiu também. Tem um episódio, cara, que elas têm um inimigo. Todo episódio é um inimigo diferente, né? Diferente assim, cada episódio é um inimigo e alguns se repetem, né? Deixa eu lembrar. O Macaco Louco era o principal, tem a gangue gangrena, tem os amebas, enfim. Os mais diversos tipos de vilões, assim. E tinha um vilão que eu acho que esse vilão ele só apareceu em um episódio, era um palhaço. E esse palhaço ele tinha um aspecto triste, né? Achei legal o contraste que os caras fizeram. Era um palhaço triste e era um palhaço em preto e branco. Então, se você que já assistiu Menina Superpoderosa, você sabe que é um desenho mega colorido, né? Mas esse palhaço ele era preto e branco. E eu lembro que tudo que ele tocava ficava preto e branco. E não só ficava preto e branco, mas ficava triste. Ficava triste. E era como se fosse uma epidemia, assim. Então ele começou a tocar praticamente na cidade inteira, até chegar num ponto que, cara, todo mundo foi contaminado. Então o desenho todo ele começa a ficar em preto e branco. Se não me engano, só a Lindinha, que é azulzinha, né? Se não me engano, só a Lindinha que não se contamina, porque a Lindinha é a mais alegre, né? Então a Docinho fica em preto e branco, a Florzinha fica em preto e branco. Aí o que a Docinha, o que a Lindinha tem de ideia? Ela monta um palco assim, coloca todas as pessoas viram meio zumbis, assim, elas ficam tristes e ficam, sabe, elas não vivem mais. A partir do momento que o palhaço toca, elas não vivem mais. Fica tudo parado em preto e branco. Aí a Lindinha, sozinha, montou um palco, colocou as duas irmãs dela do lado, com instrumentos, assim, e ela começou a cantar. Só o amor, amor, faz o mundo andar. Só o amor. Pesquisa no YouTube essa musiquinha que vai ter, esse clipezinho. E aí a música, né, a música começa a fluir o colorido de novo, e o desenho começa a ficar colorido de novo, e as pessoas começam a despertar, e aí elas vencem, até o palhaço é transformado, né? Mas, cara, a depressão no meu ver, tá, gente? Na minha experiência, é exatamente assim. Tudo fica cinza. Tudo perde o sabor, tudo perde o sentido. E, cara, eu acordei naquela sexta-feira, eu lembro que tava muito frio, eu falei, olha, não vou trabalhar hoje, tô mal, não sei o quê. Eu falei, bom, vai ter esse final de semana, vai passar, né? E foi um dia que eu passei o dia inteiro deitado. O dia inteiro deitado. Eu não lembro se a Nadine... Minha mãe tava viajando nessa sexta. Não lembro se a Nadine veio, ela só veio no sábado. Acho que ela só veio no sábado. Pra me ajudar. E isso ela falando, né? Quando ela chegou, eu tava parecia outra pessoa, assim. Bem triste, bem cabisbaixo, chorando, assim, minuto sim, minuto também. Foi bizarro, né? E a gente foi no médico, e aí eu comecei a contar pro médico, ele fez tipo uma anamnese ali e falou, olha, você tem depressão severa, de severa a muito severa, algumas classificações. Aí eu
Sabe quando você recebe uma notícia e você reclina na cadeira assim, cruza o braço e fica pensando? Porque eu realmente não esperava aquilo. Imaginava que fosse uma tristeza momentânea, algo que seria passageiro, mas não, era realmente um diagnóstico de depressão severa. Aí passou medicação, algumas medicações pesadas, alguns remédios que eu ainda estou tomando, ainda estou em tratamento. E aí parei de trabalhar. Só que tem sido um tempo, assim, desde agosto, de muita ressignificação, pelo menos pra mim, né? Eu não vou te dizer que todos os dias são bons, não são. Porque é um negócio que dá no seu cérebro que você acorda e você sabe que se você tá bem ou se você não tá bem. Se abre o olho, você já percebe. É muito louco. Eu não cheguei a comprovar isso, a estudar mais a fundo, mas eu ouvi que realmente é um desequilíbrio químico no cérebro. Eu percebo isso na prática. Se estou falando alguma besteira, me desculpa, mas pra mim faz muito sentido. Porque tem dias que você acorda super bem, com vontade de fazer as coisas, com vontade de viver, com vontade de ter uma rotina, sabe? Vontade de ler a Bíblia, vontade de sair para fazer um exercício no parque, vontade de pegar o violão, começar a tocar, vontade de se alimentar bem, se alimentar corretamente. Agora tem dias, meu amigo, minha amiga, velho, você acorda e tá tudo cinza, igual no desenho, assim. Você acorda, o dia tá cinza e o dia está sem sabor. E se eu tento lutar contra, é pior. E pra mim hoje a melhor alternativa é lidar com os danos. Reduzir os danos da melhor maneira possível, né? No Japão você não tem como evitar o terremoto, mas os caras criaram várias tecnologias para reduzir os danos. E é exatamente assim. Estou tentando usar alguns exemplos para ver se eu consigo ser mais claro naquilo que eu quero expressar. Tá? Então, como é que eu estou hoje? Estou bem, mas ainda tem esses dias. Eu não quero e não tento lutar contra esses dias, eu só tento reduzir os danos. Né? Pegar ali as atividades principais do dia, que eu não posso deixar para depois fazer. Né? Se eu tô mal, expor isso da melhor maneira possível para as pessoas que estão à minha volta. Então, resumidamente, tem sido assim. Só que ao mesmo tempo eu penso que se isso não tivesse acontecido, eu não tivesse parado de trabalhar, tivesse ainda naquela rotina frenética, porque eu não só parei de trabalhar, eu parei de ministrar, né? Pelo menos ali nos primeiros meses eu falei, cara, excluí conta de Instagram, parei de gravar todos os vídeos, parei de produzir conteúdo, parei de pregar nas igrejas, parei com tudo, pra sentar, respirar e principalmente ter tempo com Jesus. Eu fiquei algumas semanas ali culpando Deus por isso estar acontecendo comigo, mas fiz as pazes, né? Olha a que ponto chega a capacidade do ser humano, né? Mas isso, eu acho que o pior já passou e hoje eu continuo nessa jornada de autodescoberta. Entender quais são os gatilhos que me geram ansiedade, entender aquilo que realmente me deixa para baixo, entender até onde eu posso e até onde eu não posso ir. Por exemplo, tinha alguns conteúdos que eu consumia antes que hoje eu não consumo mais. Porque o tipo de fala, às vezes é um cara muito enérgico, às vezes isso me faz mal. Porque eu não tô nessa sintonia, sabe? Não tô nesse uau, vamos mudar o mundo e tudo mais. Eu não estou nisso. Não tô nessa frequência. Então eu sei que alguns tipos de conteúdo, se eu assistir, vão me fazer mal, porque eu vou acabar me comparando, né? E aí isso vai me gerar frustração e vai me colocar de novo na cama. E eu não quero isso. Então eu sei exatamente o tipo de conteúdo que eu posso assistir, consumir, até mudanças mais simples, por exemplo. A minha rotina era o seguinte, acordava 4 horas da manhã, já acordava e ligava o celular num podcast para fazer o meu café da manhã, ou ligava o celular em alguma música para ter o meu momento devocional, depois ligava um podcast para fazer o café da manhã, ia ouvindo esse podcast
até chegar na academia, treinava ouvindo alguma pregação, algum podcast e tudo mais, voltava ouvindo podcast, então olha o tanto de informação que já vinha para minha cabeça nos primeiros minutos do dia, né? Aí eu vinha, tomava banho, me aprontava para ir para o trabalho, e no caminho do trabalho, fone e podcast ou uma pregação. Então era muita informação, e eu trabalhava com mídias sociais, então era mais informação ainda. Na volta do trabalho, vinha ouvindo alguma outra pregação ou podcast. Então era uma rotina, assim, desgastante do ponto de vista mental, mais do que do físico, porque era muita informação entrando. Qual que foi a minha decisão? Cara, eu vou parar de ouvir pregação, vou parar de ouvir podcast, não que isso seja ruim, mas eu tô num período de ir direto para a fonte. Eu vou até Jesus e eu ouço dele, sabe? E busco as minhas próprias revelações. Então aquele volume exacerbado de podcasts, de pregações, eu já não ouço mais. Porque eu estou numa fase, eu consegui entender a fase que eu precisava estar e viver, que é de ir diretamente à fonte, tá? Não estou sendo contra os vários conteúdos que eu tenho, senão daria um tiro no pé, né? Tenho pregação aqui no YouTube, tenho conteúdo. Mas eu não estou na fase de consumir muita coisa, estou na fase de absorver direto da fonte. Até decisões simples assim. Eu sempre ouvi os vídeos no 1,25, 1,5, para conseguir ver mais coisas em menos tempo. Eu parei com isso. Se eu vou assistir alguma coisa, cara, na velocidade normal. Também ter espaço para o meu lazer, porque assim, eu pensava que se eu estivesse sentado fazendo nada, eu estaria perdendo tempo, sendo que na verdade, estar sentado fazendo nada é um dos momentos que eu mais tenho ideias. E também separar momentos para o meu lazer. Eu falei, cara, eu vou assistir um negócio agora que não vai me agregar em absolutamente nada. Esse filme não vai me agregar em nada, mas vai ser um momento de entretenimento. Vai ser um momento para eu espairar. Então eu tenho intercalado esses momentos também para que eu consiga aproveitar. Relacionamentos, cara, dá prioridade para as mesas, dá prioridade para o olho no olho, para conversar, para sair, se permitir viver, sabe? Se preocupar apenas com aquilo que é essencial. Enfim, essa foi a minha experiência. Mas aonde que eu quero chegar com esse vídeo? Primeiro, para que você se autoanalise, porque todos, cara, independente da classe social ou se você é religioso ou não, todos estão sujeitos a desenvolver algum tipo de doença nesse aspecto emocional, seja ansiedade, seja depressão, seja estresse, seja síndrome do pânico. Também tive ali um indíciozinho, não conseguia ficar perto de muita gente. Ainda não me sinto confortável em ambientes com muitas pessoas, isso é algo que eu estou trabalhando. Terapia me ajudou demais, cara, demais, assim, eu acho que foi tirando, né, a parte espiritual, foi assim, o fogo propulsor de todo esse processo. Tive uma psicóloga maravilhosa, a Gabi. Acho difícil ela ver esse vídeo, mas se estiver vendo, um abraço, Gabi, você me ajudou demais. A se conhecer, a se permitir, a saber onde você pode ir, onde não pode ir. Mas a gente tem que estar atento para isso. Primeiro, olhar para dentro. E segundo, cara, olhar para fora. Porque a depressão é diferente de outras doenças. Os sintomas delas são internos, então muitas vezes a gente não percebe. E entender, cara, que é algo que realmente vai te paralisar. Se você conhece alguém, tem algum ente querido, alguém próximo a você que tem isso, você tem que entender, cara, que a pessoa ficar deitada na cama não é preguiça. É porque ela não consegue sair. Ela não consegue sair. Sabe, ela não ir em determinados lugares não é ser antissocial. É porque realmente ela não consegue. Não consegue. Parar de trabalhar não é preguiça, gente. É porque realmente não consegue dar conta das demandas que às vezes que um trabalho tem. Não consegue. Não é por causa dela, ela não tá fazendo corpo mole. Entendam isso, cara. A gente tá numa sociedade que tá evoluindo em diversos aspectos, mas tá andando para trás em vários. Inclusive nós, como comunidade cristã, andando para trás em vários. Gente,
tem abordado bem mais esse assunto nos nossos púlpitos, mas não tem dado direcionamentos de forma prática para saber como lidar com isso. Sabe, tem dias que você simplesmente não quer sair da cama. Não quer. E lutar contra isso, pelo menos comigo, não adiantou. O que mais resolveu foi fazer a medicação certinho, continuar fazendo terapia, continuar tendo a sua vida devocional, claro, mas reduzir os danos. A pessoa não é mais de Deus ou menos de Deus por estar nessa situação. Deus, ele espera Elias sair da caverna, naquele processo depressivo, para então poder dar direcionamento, para então poder dar palavra. Entendeu? Então, se até Deus esperou, quem somos nós, cara, para ficar cutucando, para ficar julgando, para ficar... Eu sei que a gente está em um período muito sensível e exagerado em diversos aspectos, sabe? De... Tudo é ofensivo. Caraca, coisou meu ring light aqui. Tudo é ofensivo, sabe? É bizarro. Voltamos. Minha mãe simplesmente tirou a luz da tomada que está no outro quarto, mas foi sem querer. Cara, eu acho que eu cheguei aonde eu queria chegar com esse vídeo, espero que tenha feito sentido para você. Se fizer sentido, galera, mais vídeos sobre isso eu faço, não tem problema nenhum. Mas que fique assim, estejamos atentos ao nosso redor, estejamos atentos para o que está acontecendo dentro de nós. Saúde mental faz parte do contexto de saúde, muito se fala de saúde física, pouco se fala de saúde mental, que é tão importante quanto, ou até mais. Beleza? Vou procurar fazer vídeos mais sobre a minha pessoa, para que vocês me conheçam melhor, junto com vídeos mais técnicos, mais temáticos sobre igreja, sobre espiritualidade, sobre Bíblia. Beleza? Se você gostou, já se inscreve aí, é todo aquele ritual que você já sabe, e a gente se vê no próximo vídeo.